o sistema é injusto, papapá. Eu lia o Pobaran, Suisse, Sunkel, tudo que era economista de esquerda e tal. Gunnar Myrdal, sueco, ganhou o prêmio Nobel também, junto com o Hayek, interessantíssimo. Eu li esses caras. Aí você começa a aprender teoria econômica pesada, graças a Deus, eu fui desde cedo estudando isso também. Você falou, opa, peraí, não é bem assim não. Mas entendi, existe a preocupação social, é uma democracia, somos sociedade, somos seres humanos acima de tudo. Então se um é muito melhor que o outro, ganha 1000 vezes mais que o outro, e o outro vai ficar abandonado? Não pode ter ciúme, ter inveja, isso é feio. Mas se ele está sem oportunidade, está mutilado, precisa de assistência social, ou os filhos estão desamparados, tem que ajudar. Então eles têm razão também com a preocupação social, e você começa a fazer uma amálgama de ideias. Aí vem o Prebisch, vem os economistas latino-americanos também, eu falei do Sunkel, o Prebisch. Você começa a ler essa turma também e fala, pô, esses caras são bons também, né? E a situação na América Latina está sendo explorada, o capitalismo, o colonialismo, aí você vai, estuda lá, os caras não estão nem preocupados com a gente, não tem ninguém nem pensando em explorar a gente. Os caras estão fazendo a vida deles lá, estão avançando, estão ganhando lá. Você que entra ou não, se ficar fora, você vai ficar para trás na história. Se você entrar, você tem que entrar competitivamente, tem que aprender, tem que competir com eles, tem que, sabendo acima de tudo que a economia é cooperação, não é competição. A ideia de competição é mais ou menos assim, a empresa A está competindo com a empresa B, não. As duas estão, na verdade, coordenando recursos, times de pessoas, alugam imóveis, contratam insumos, garantem renda para uma opção de gente que serve em restaurantes ali em volta na hora do almoço, quer dizer, um enorme esforço de cooperação econômica, todo mundo ali, para ver quem serve melhor o consumidor. Então, o nome do jogo é competição? Não. O nome do jogo é a cooperação. A competição é de segunda ordem. De primeira ordem é a colaboração. Nós estamos todos colaborando. 8 bilhões de seres humanos colaborando. Competição é a condição de segunda ordem. Como é que a gente colabora mais? Bom, eu estou fazendo um serviço melhor que você melhor que ele e tal. Então, olhar sobre esse aspecto, eu sempre tentei olhar sobre esse aspecto, sabe? Assim, pô, eu sou um economista com um pouquinho de inclinação keynesiana, para não dizer total inclinação keynesiana. Porque, pô, era o maior fã do Keynes, do Samuelson, era todo mundo do outro lado, de Chicago. Era o anti-Chicago. Aí eu vou para Chicago. Eu tenho duas opções. O Keynes não é brilhante, está tudo errado, o certo é esse negócio todo que eu estou vendo aqui. A outra opção, não, o Keynes é o máximo e esse pessoal está ensinando tudo errado. Não, evidentemente, eu tenho que ser capaz de compreender os dois ângulos. E aí você compreende. Pô, o Keynes disse, olha, as economias monetárias têm características de desajustes que você não verifica numa economia clássica. Na economia clássica, tudo acontece como se fosse um véu de moeda. Na verdade, o sujeito está trocando um serviço pelo outro e tal. Só que uma economia monetária não é assim. O sujeito trabalhou, ele não trocou o trabalho dele. Você não chega num restaurante e fala, ó, vou trabalhar para você aqui, vou te dar uma aula de economia, você me dá um almoço. Não é assim. Você dá uma aula de economia, recebe o dinheiro, guarda o dinheiro num banco, e aí um dia que você for almoçar, você usa o seu cartão de crédito, paga o almoço. Então é tudo descasado. Então é mais complexo. Então Keynes observou isso e falou assim, olha, na economia monetária há violentos desajustes. E os preços demoram a ajustar e de repente você tem uma recessão antes mesmo da possibilidade de ajuste. Ele estava certo. Existe isso. Isso é fato. É inegável. Não adianta a gente tentar jogar o Keynes fora. Agora, não tem fundamentos econômicos sólidos aquele castelo que ele construiu. É um castelo no ar. Não tem fundamentos sólidos. Vamos botar fundamentos sólidos nisso? Aí vem Lucas, Thomas Sargent, esse pessoal todo mete fundamentos sólidos e fala, olha, aqui está aqui. Otimização intertemporal, a preocupação existe sim, realmente o governo pode causar descasamentos, porque joga moeda, causa inflação, cria uma névoa que atrapalha, mas os agentes são racionais. Eles, com o tempo, eles vão capturar, vão entender e às vezes vão reagir simultaneamente. O governo já avisa, você vê hoje, você fala um anúncio, fala uma besteira, o dólar sobe e o preço daquela ação que você falou que vai interferir e cai instantaneamente. Ou seja, os átomos acordaram. Dá pra gente falar que o mercado, para certas coisas, é razoavelmente eficiente, né? Vai procurando ali. Ele vai procurando. Tentar achar. Vai procurando. Então, acredite no conhecimento e junta isso, que aí a sua análise vai ficando mais poderosa. Que aí você sabe, aí acontece um negócio, sei lá, chegou um Covid, você, pô, eu preciso fazer um anticíclico rápido. As pessoas estão em casa, vai cortar a corrente de renda, tem que ter um anticíclico rápido. Vou jogar, mas vou jogar como? Friedman, renda mínima, renda básica. Já era um programa nosso, nós queríamos fazer a renda básica de cidadania, vamos digitalizar todo mundo, vamos entregar o dinheiro para ele. Não vamos fazer o desperdício de entregar para um ministério, que vai passar para um banco público, que vai dar para um empresário campeão, que vai gerar um emprego. Não. Direto lá. Então você junta o conhecimento de gigantes, homens brilhantes que pensaram em dedicar a vida toda a isso, junta aquilo ali, faz a sua síntese e dispara.
a chance de errar é baixa. Eu gosto muito da citação do Hayek, que diz que uma cabeça, por mais brilhante que seja, não tem as respostas todas, o mundo é muito complexo e o conhecimento ele tá disperso pela sociedade. Disperso. Então nunca vai ter um cara que reúne tudo. Não tem. E aí, pensando em investimento já, e pegando essa questão de que os mercados eles não são eficientes, né? Mas eles são, principalmente aqueles que têm mais participantes, mais informações, eles são razoavelmente eficientes em precificar as coisas. Porque o Howard Marks tem uma ideia que eu acho muito interessante. Ele fala que retorno é igual a alfa mais beta vezes x. O que ele fala disso, né? O x é o mercado. O beta é a sensibilidade da carteira do investidor em relação ao mercado. Então tem gente aqui assistindo que na época do bull market no Brasil, Ibovespa fez 20 de performance no ano, o cara fez 40, daí ele pensou, sou 2 vezes melhor que Ibovespa. Só que quando veio uma crise, o Bovespa fez menos 10, ele fez menos 20. Então ele só descobriu que era 2 vezes mais volátil. É isso mesmo. O retorno mesmo descorrelacionado, que é o alfa do Howard Marks, vem de diferentes áreas, né? Sim. E aí ele é um cara que ele defende muito investimento em mercados ineficientes, com menos gente prestando atenção, com menos informação. Um exemplo de mercado ineficiente, imóveis. A minha irmã faz leilão de imóvel. Certo. Tem leilão que é ela sozinha. Eu falo, Sim. isso é o máximo de ineficiência que existe. É só você para precificar aquilo. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Se perguntasse, vem cá, vocês queriam ter feito a Pactual nos Estados Unidos, em Nova York, no ano que vocês fundaram aqui no Brasil? Não daria certo igual aqui, né? Não, claro que não. É aqui. E onde estão os mercados ineficientes hoje, na sua opinião? Em toda parte. Os mais ineficientes, muito maiores do que os eficientes. É mesmo? A profundidade é imensa. A profundidade é imensa, porque está tudo acontecendo o tempo inteiro, com choques, com tudo. Então você vê, os mercados, justamente quando eles estão populares e que todo mundo entra e tal, é porque normalmente eles estão na fase já da estabilização, do retorno praticamente normal. Porque, você veja, o Brasil então é uma fonte de ineficiência. Nossa, meu Deus do céu, tem para todo lado, né? Então, por exemplo, quem estava em real estate, o Brasil é um continente. Então vai ter real estate a vida toda. Você chegar... Tem cidades que hoje tem 5 mil habitantes, que vão ter 30 mil habitantes, estão situadas na beirada do mar praticamente, e você vai lá, compra uma praia e espera, entendeu? Vai esperar 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas vai dar um retorno muito maior. Justamente essas visões, né, é interessante isso. Os estilos de investimento, as filosofias de investimento, elas dependem muito da fase em que os mercados estão. Então você deu o exemplo do Warren Buffett, tinha um exemplo também do Mike Milken. O Mike Milken também deu 3, 4 vezes o que deu o S&P nos Estados Unidos. Ele era um cara que estava focado em empresas emergentes. Ele era o cara dos emerging companies, né? Ele chamava de high yield. Como deu errado por um problema jurídico que ele sofreu, acabou virando junk bond. Mas não eram empresas emergentes. Eu, quando conheci a Localiza e a Natura, por exemplo, foram 2 empresas que eu, na época, conversei com os donos, estimulando e incentivando para fazerem o IPO, pagarem a dívida, saírem de bancos e justamente terem sócios que cuidassem da dimensão financeira na época. Eram empresas pequenas, médias, talvez não chegasse à média, fossem pequenas. E viraram empresas extraordinárias, muito bem geridas, né? Por muito tempo, né? Então, o estilo de investimento, o jeito que é fundamentalista, numa turbulência imensa, ele se perde. O jeito que é fast trader, compra e vende, num mercado que está em tendência e vai subir 10 anos, está mal. Mesmo o velho investor que faz relative value, sei lá, um Bill Ackman, que é um cara craque lá fora. O mercado vai subir 10, 15 anos, feito subiu. Pô, ele faz long and short, ele faz relative value, porque ele é bom de valuation e de eventos. Ele fala, pô, essa aqui vai fazer uma fusão com aquela, essa aqui vai fazer isso. Então fica o long nessa, short naquela. O mercado é tendência de alta, ele ganha 100 no que está subindo, perde 80 no que está... Ele vendeu essa, mas ela sobe também. Mesmo uma empresa que está com problemas, num mercado de alta forte, de tendência, ela sobe. Ela só sobe menos que as outras. Ou às vezes sobe mais, né? Você pega uma queda de juros para uma empresa muito endividada. Ou isso. Aliás, é um fenômeno agora que está acontecendo. Se você perguntar assim, qual é um fenômeno interessantíssimo no Brasil hoje? Eu chamo de fallen angels, eu batizei de anjo caído. O jeito tem um resultado operacional muito bom, uma empresa muito sólida, só que ela errou a mão. No financeiro tá horrível. Ela no financeiro, então tem um resultado, tem 3 bilhões de EBITDA. Tá bom, isso é o before interest. Agora bota aí o resultado mesmo. Pô, foram embora os 3 bilhões. São as varejistas no Brasil, né? Muitas delas Entendeu? são assim. Então, muitas delas são assim. Tem outras assim extraordinárias. Eu não quero falar agora para não parecer que é propaganda, mas assim, tem casos espetaculares. E são casos que você sabe que elas têm bons fundamentos, elas vão sair lá na frente muito bem. Mas vai precisar chegar alguém primeiro, transformar o capital em equity, né? Quer dizer, matar a dívida, diluir o proprietário um pouco, por isso que elas estão amassadas com o preço lá embaixo, que o proprietário tem que ser diluído. Eu acho até que elas já foram diluídas, no sentido de que o preço já está tão baixo que pode botar o dinheiro lá que vai subir de qualquer jeito, entendeu? Mesmo diluindo, porque elas já estão com esse desconto.
Essa é uma boa tese. A tese dos Fallen Angels. As empresas que têm fundamentos muito bons, mas se precipitaram com o juro muito baixo. O juro foi colocado baixo transitoriamente para fazer esse movimento de recuperação da economia. E erraram também como é que eles pegaram crédito, né? E pegaram aí, um pós, né? Exatamente. Podia ter pego um pré. Seria lindo, né? Seria lindo, né? Eu conheço gente que pegou na época dos juros a 2%, a Selic em 2%, que pegou dinheiro pré-fixado a 5%. Olha que maravilha. Na época, um monte de gente, né, chegou pra mim, caramba, tá 2 o juro, querem pegar 5, tá muito bom. Olha só Passou um ano, já tava ótimo pra eles. Olha que maravilha. Então você vê que essas coisas se complementam, esses insights. Nunca é ruim saber demais. O ruim é saber de menos. Sim. Você conhece essa teoria, aquela. Você vai fazendo sua síntese, vai observando. Homens inteligentes que estudaram muito falam essas coisas. Se você pegar um fama e pegar o pessoal que acredita em efficiência máxima, você fala assim, olha o Buffett dizendo aqui que não acredita nisso. Vamos dizer assim, é um idiota. E ele também fala mal do pessoal acadêmico. Fala assim, pô, eu não dou dinheiro para as universidades para ensinar. Aliás, ele brinca, ele fala ironicamente, eu devia dar dinheiro para essas universidades ensinarem que os mercados são eficientes, que já está tudo no lugar, porque enquanto esses bobinhos pensarem isso, eu continuo tendo uma margem, um edge, uma vantagem no mercado. Ora, está subestimando também os outros, entendeu? Com certeza. Então, não use o seu conhecimento para derrotar o outro, não. Perceba o que o outro está querendo dizer também e incorpore aquilo, porque um pouco de ênfase ou menos, depende. Você tem que ter sua capacidade de avaliação, não? Depende muito da sua experiência de vida, do que você testou e acredita, mas não menospreze o conhecimento do outro, não. Então, nesse caso aí que você falou, dessas empresas, né? É um caso típico. O outro exemplo que você tinha dado é de mercados ineficientes. Onde está tendo uma corrida agora? Esse é um também, mas deixa eu falar de outro. Segurança jurídica. Como tem uma enorme insegurança jurídica no Brasil, está cheio de passivos que têm um potencial ou explosivo ou redentor. Se disserem que você deve mesmo, a empresa quebrou. Se disserem que você não deve, é verdade, a empresa sai do outro lado 3 vezes maior. Então tem uma insegurança jurídica assim, brutal e os financistas estão invadindo isso. Então isso vai desde o precatório até a causa contra um fundo árabe que comprou um negócio no Brasil e agora está sendo disputado. Ao mesmo tempo a justiça tomou um ativo de um grande empresário que na verdade ele tem o direito de propriedade. Está cheio de fundo de risco jurídico. Tem